Salve, salve! Vamos fazer mais uma questão? O que diz aqui o problema, né? Ele fala o seguinte: sob o princípio da ação e reação, assinale a alternativa correta. Né? Então, a gente tem que lembrar aqui, lembra do que é ação e reação? Lembra de Newton? Lembra qual lei que era que relacionava ação e reação? Né? Ou seja, a terceira lei de Newton. Se você lembrar bem dela, né? Vamos ver aqui o que diz as alternativas, né? Que indica aquela brincadeira lá da ação e reação. Aqui no item A, ele fala o seguinte: a força de reação possui a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido que a força de ação? Não, lembra? Ação e reação, ela possui o quê? Possui a mesma intensidade, tá certo? Né, então, essa primeira parte aqui tá certa. Possui a mesma direção? Possui. Mesmo sentido? Não, não possui o mesmo sentido. Possui sentido contrário, né? Então, a intensidade está certa, a direção está certa, o que está errado aqui no caso seria o sentido, tá? O que diz aqui o item B? Aqui no item B ele fala, a força de reação possui a mesma intensidade, tá certo? Direção oposta, opa, não, não é direção oposta, né? A direção é a mesma, o que muda no caso é o sentido, tá? Então aqui no caso não é direção oposta, não. O que diz aqui o item C? A força de reação possui a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, que é a força de ação, né? Perfeito, né? Então, já batamos aqui que é o item C. Vamos ver aqui o item D e o item E, só para ver o que ele fala. É, o- Aqui no item D ele fala, né? O para ação e reação se anula por ter a mesma intensidade, mesma direção e sentido. Não, o para ação e reação ele não se anula. E por que o para ação e reação ele não se anula? Porque são aplicados em corpos diferentes. Tá? Então, o para ação e reação ele nunca vai se anular porque, repito, são aplicados em corpos diferentes. Tá? Aqui no item E, o que ele fala? O para ação e reação não se anula por agir em um mesmo corpo? Não, não é o mesmo corpo, né? É o corpo, são corpos diferentes, tá? Então esse mesmo corpo aqui está errado. Ou seja, a gente fica com qual? A gente fica com a alternativa C, tá? Então lembra aí da ação e reação, lembra da terceira lei de Newton, aonde a força possui a mesma intensidade, mesma direção e tem sentido contrário. Bacana? É isso.